tava falando dos erros, né? Você já trabalhou em outros lugares, já passou muito. E aqui também, como supervisora da equipe, os erros que eu falei são erros mais ou menos básicos, mas assim, como supervisora, como profissional que também errou, né? Porque é o que eu falei, eu errei muito até, e a gente continua, só que a gente tenta minimizar a possibilidade de erros, fazendo a estruturação, com o olhar de outros observadores, com a gravação, com as reuniões, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos erros que você já viu por aí. Uau, né? Muitos erros, né? Mas nessa questão diagnóstica, acredito que um dos erros principais que a gente tem é não se preocupar tanto, né, com o desenvolvimento dessa criança se não for feito um diagnóstico. Eu acho que existe um mito por trás da questão diagnóstica, que é o medo muitas vezes de falar para os pais que existe um nome, né, para tudo que a criança está apresentando ali. E esse medo não é um medo infundado, porque a gente sabe que para todos os pais é difícil isso. E a gente precisa ter uma sensibilidade e um acolhimento para esses pais. Mas a gente não pode se deixar aprisionar por esse medo. Então foi uma coisa que ao longo da minha vida, eu vi profissionais arrastando esse diagnóstico por meses e meses e meses, percebendo que a criança tinha ali aqueles sintomas, né, claros, né, e principalmente eu me lembrei muito de alguns casos, você falando da questão do Vozes da Minha Cabeça, a questão das justificativas, né, que a gente vai encontrando, e a gente vê até os profissionais ouvindo os pais, dando essas justificativas e não fazendo, né, aquela psicoeducação e aquela orientação. Então, arrastar esse diagnóstico, eu acho isso gravíssimo, principalmente em casos de criança, mas geral, gente, geral, adulto também que ainda não foi diagnosticado. Eu acho que isso é geral porque a gente está falando de qualidade de vida. Sempre que a gente pensa num diagnóstico que não foi dado, a gente está pensando que essa pessoa, ela está ali com uma qualidade de vida que ela ainda não alcançou. Não é o nome, é o fato de que quando recebe o diagnóstico, a gente finalmente consegue pensar ali os caminhos que ela pode tomar, até em termos de amparo legal mesmo, mas os caminhos eles mudam um pouco, né? E pensando nisso, até na questão do diagnóstico, né? Eu fiz o diagnóstico de uma paciente minha, que a gente estava comentando hoje, de uma paciente minha que, quando ela recebeu o diagnóstico, mudou a qualidade de vida dela. Ela conseguiu nomear uma angústia dela, adolescente, ela conseguiu nomear uma angústia dela, melhorou a qualidade de vida dela com a família, melhorou a qualidade de vida dela na escola, uma aceitação, né, com essa nomeação. Então, não tem por que a gente prolongar esse tempo de diagnóstico. A gente precisa ter um cuidado, precisa ter uma sensibilidade, mas a gente tem que ter ética acima de tudo, porque a gente não pode perder o tempo precioso das crianças aí.